Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Aleluia. Amados, se vocês estão felizes com Jesus, você imagina Ele que foi o primeiro a chegar aqui hoje. Sabe o amor que Ele tem pela tua vida de você estar aqui hoje. O amor dele é tão grande que foi a ponto dele entregar a própria vida por mim e por você. O amor dele é tão especial que ele habita dentro de você. Aleluia. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um amor que você não consegue explicar. Você tem que viver ele. E ele é tremendo. O apóstolo Paulo deixou escrito assim na carta de Efésios 3. Acompanha só a leitura, só escuta. 3,14. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por toda a eternidade. Amados, o amor de Deus é tremendo, que você não consegue explicar. Aqui ele diz que para nós compreendermos a profundidade, a altura e a largura, é um amor que você não consegue explicar. Eu oro hoje nessa noite, irmãos, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo derrame do amor dele nos vossos corações até transbordar. A palavra de Deus também diz em Coríntios que o amor é o caminho para todos os dons. Aleluia. O apóstolo João também deixou um versículo, deixa eu pegar aqui para nós acompanhar, que fala sobre o amor de Cristo. É o livro de João, versículo de número 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus irmãos. Outro versículo, João 17, 26. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Amados, eu estava meditando na palavra, e eu sempre falo com o pastor a questão do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E às vezes vem fragmentos de passagem na Bíblia, na minha memória, e eu vou refletindo, né? O amor de Deus, ele está dentro de nós. E ele vem, um amor pequenininho, uma sementinha plantada nos nossos corações, que ao passar do caminhar com Deus, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma árvore. E conforme essa árvore ela vai crescendo, ela já não vai mais conseguir ficar escondida dentro de você. Quem vai olhar de fora para dentro, ela vai ver o amor de Deus na tua vida. O amor de Deus vai ser tão grande que aquelas pessoas que Deus quer alcançar, através da tua vida, num olhar que ela vê para a tua vida, ela vai querer ver o que você tem de diferente, que é o amor do Pai. O amor do Pai é tão maravilhoso, amados, que eu acredito que é fragmentos do amor dele
Quando Ele aproxima de mim, eu não consigo segurar as lágrimas. É um amor maravilhoso, tu não consegue compreender. Você só sente a presença e chora. Aleluia. Eu acredito que para a gente chegar na plenitude de Deus, Ele vai nos treinar, Ele vai nos capacitar. Porque a hora que Ele derramar da plenitude do seu amor, vai vir também os dons. E os dons é para usar em prol da obra dEle. Às vezes a gente vai passar por situações que pessoas vão falar algo para você que você não vai gostar. Mas não desanime. É Deus, Ele está te capacitando para você amar, você tem que estar do outro lado também. Você vai ter que sentir alguém falando algo que você não vai gostar, mas você não vai desprezar a pessoa. Você vai entender que atrás dessa palavra tem um propósito. E na medida que você vai avançando, vai caminhando, Deus vai preparando o vaso. Esse vaso, a hora que ele estiver perfeito, ele vai ser enchido até a tampa e vai transbordar. Aleluia. Eu convido os irmãos a orar. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. E eu oro nessa noite para que Deus, Ele derrame do teu amor. E Ele transborde o teu coração com o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Senhor, estamos aqui, Pai, reunido na Tua casa, Pai. Casa de oração e adoração, Pai. Estamos aqui, Senhor, senão para Te adorar, Pai. Para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu oro nessa noite, Pai. Enche os nossos corações, Pai, com o Teu amor, Senhor. O Teu amor, Ele é perfeito, Pai. O Teu amor, Pai, Ele excede o nosso entendimento, Pai. Aleluia. Pai amado, Pai querido, eu lhe peço, Senhor, abençoa a nossa noite, o nosso culto de hoje, Pai. Que a Tua mensagem, Pai, venha frutificar no nosso coração, Senhor. Eu lhe peço, Pai, abençoa, Pai, a cada família aqui representada, Senhor. Abençoa, Pai, com a Tua mão poderosa sobre eles, Pai. Livra e os guarde, Pai, de todo mal, Senhor. Pai amado, eu lhe peço também, Senhor, aqueles que não puderam vir, Pai, que eles possam sentir a Tua presença e o Teu amor, Pai, dentro de onde eles estiverem, Pai, em casa, no trabalho, em nome de Jesus, Pai. Eu lhe peço, Pai amado, abençoa a nossa semana que começa, Pai. Nos livra de todo mal, Pai, do maligno, Senhor, e nos guarda, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Papai. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué. No capítulo 1. Deixa aberto aí que nós vamos hoje passear pelo livro de Josué. Diz assim, vamos ler primeiramente o verso 1 e 2. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Até aqui primeiramente. Quem era morto aqui? Moisés. E Deus estava agora falando com quem? Com Josué. Porque tinha um povo que tinha que tomar posse de uma terra. A terra prometida. A terra das bênçãos, a terra que o Senhor tinha falado que o povo ia usufruir de um tempo, uma terra que manava leite e mel. Mas agora aquele que conduziu o povo pelo deserto já não estava mais entre nós. Morreu. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Deus é um Deus de
continuidade. Uns vêm, outros vão. Deus é um Deus que tem compromisso em cumprir a sua promessa. E Ele é um Deus de continuidade. É um Deus de gerações. Talvez de uma geração, agora já era outra geração. A palavra do Senhor permanecia de pé. Aquele povo ia herdar a terra prometida. Porque Deus é um Deus de geração, Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus que provê, seja um novo líder. Mas Deus é um Deus de continuidade. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, na tua história. O que você já fez, deixou de fazer, por onde você andou. Eu só sei que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. E quando você se posiciona, Deus estava levantando Josué para talvez hoje nós como um povo também sermos guiados a tomar posse daquilo que um dia você talvez perdeu a esperança. Quem estava me guiando hoje morreu. Calma, a palavra do Senhor permanece. Ele é Deus de geração em geração tu és Deus, diz a palavra. Ele é um Deus de continuidade. E o verso 3 e 4 de Josué 1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Qual que é a terra, igreja, que o Senhor dá para nós que somos seu povo? Terra fala de coisas que o Senhor quer te fazer usufruir, bênçãos, lugares que você vai entrar, usufruir, ser abençoado, experimentar mais de Deus. Qual é a terra que o Senhor dá para o seu povo? Que mana leite e mel. Mas tem um segredo aqui. Toda a terra que pisar a planta do teu pé. Se você não sair, se você não decidir levantar, ir, alcançar e pisar a planta do pé, você não vai tomar posse de nada. O lugar que você pisar a planta dos pés, eu te dou por herança. E aí ele deu, aqui está falando de limitações assim, extensões, como algo muito grande. E ele falou, o lugar onde você pisar a planta dos pés, esse lugar eu dou como herança. Tem gente que ainda não descobriu que a gente tem que reagir. Eu essa semana tive que reagir, irmãos. Não é? Tive que reagir. Eu preciso avançar. Minha mãe está com o Senhor hoje. Deus é um Deus de geração. Eu preciso continuar. E eu preciso entender que eu preciso avançar. E essa semana, sabe? Segunda e terça eu meio que falei, eu preciso ficar um pouco em casa, porque eu não tinha parado ainda. Não tinha parado, estava tudo a mil na minha vida. Eu e o pastor Rodrigo voltamos sábado de viagem, tudo a mil. Domingo visita pastor Valdir, que sofreu um derrame, Jesus misericórdia. E tudo a mil na minha vida. Aí, tive que fazer mercado essa semana, geladeira vazia. Senti no coração de ir na casa de uma pessoa que eu não tenho costume de ir. E isso que eu vou contar agora para mim significou muito, foi uma experiência. Eu cheguei na casa dessa pessoa que está passando por lutas, por provações da fé dela. E a filhinha dela foi no portão, eu falei, cadê mamãe? Está solando. Eu estava de luto, irmãos. Entrei.
essa pessoa começou a chorar. Ela fazia assim. E pela graça de Deus eu pude consolar ela, abraçar ela, dar uma palavra para ela. E depois ela mandou uma mensagem: foi Deus que te enviou aqui naquele dia para me consolar. Quando a gente largar de viver nossas dores e fazer das dores o motivo da nossa vida, nada flui. Quando você decide avançar, dizer, tem terra para eu tomar posse, eu preciso sair, eu preciso pisar em terras para que aqui a bênção do Senhor venha. Esse pisar em muitas terras pode significar muitas coisas. Conquistar para o Senhor, ser usado pelo Senhor. Gente, é um privilégio você ser um vaso nas mãos do Senhor. Quem experimentou isso, de ser usado por Deus? Irmãos, isso traz assim, é como se a gente descobre o sentido da nossa existência. E você mesmo num luto, numa dor, você decide, eu vou viver, eu vou prosseguir, porque o Senhor tem algo. O Senhor não fez algo aqui domingo passado? Fez. E assim você também precisa permitir que Deus faça. Apesar da tua dor, apesar do teu problema. Tem terra que você precisa sair do teu lugarzinho e dizer, eu vou conquistar essa terra. Eu vou conquistar esse território. Eu vou ser uma bênção, eu vou falar de Jesus para essas pessoas. Eu vou compartilhar o que eu já passei na minha vida e vou ajudar outros a avançarem. Tem terras, igreja, que nós precisamos pisar a planta dos nossos pés. Aí eu lembrei, Ivo, que nós precisamos pisar a planta dos nossos pés, que um dia a gente combinou e não fez. Lá no lar dos velhinhos, Ivo. Precisamos pisar a planta dos pés. Em lugares, em casas. E dizer, aqui é chegado agora o reino de Deus. Que o reino de Deus se expanda. Que mais vidas se rendam ao Senhor. Então, querido, a terra que o Senhor te dá é aquela que você vai ousar ir e pisar a planta dos pés. É uma terra boa. O Senhor falou, eu te dou aquela que você pisar a planta dos pés. Amém? E agora, versos 5 ao 9. Vamos continuar, Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E agora, ser forte e corajoso, porque tu, imagina o Senhor falando, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, porque eu penso que quem era Moisés? Quem sou eu? Seja forte e corajoso. E essa é uma palavra, né? Quando a minha mãe estava enferma, eu recebia as notícias, eu olhava para o pastor Rodrigo, o senhor falava, seja forte e corajoso. E ele falava para mim, seja forte e corajosa. É isso, irmãos, nós temos que viver a palavra. A palavra é real. A palavra é viva e ela é eficaz. E eu declarava isso. Às vezes eu falo, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Que nós temos uma missão de fazer o povo herdar a terra. Nós temos uma missão de evangelizar, de falar de Jesus, de trazer uma palavra, um consolo, onde nós vamos fazer essas pessoas herdarem uma terra de bênção, uma terra de promessa. Aí você pensa, mas aí o Senhor, tão somente, você fala, eu preciso ter boa eloquência no falar, Senhor. Quais desculpas às vezes a gente dá? Aí o Senhor fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E não cesses, não pare, né? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu manda eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a promessa de Deus para nós, que nós temos que avançar e conquistar, saber, Deus está contigo. Você pode falar para alguém que está do seu lado? Deus está contigo. Deus está contigo. Agora você fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Amém? E algo que faz aqui, quem aqui quer ser próspero? Eu quero. Qual que era a coragem que Deus estava falando para Josué? E ser muito corajoso. Falava aqui de guardar toda a lei do Senhor. De fazer tudo conforme a lei do Senhor. Então farei prosperar o teu caminho. Esse é o maior temor que nós temos que ter. Fazer conforme a palavra do Senhor. Conforme está escrito. Aleluia! E verso 10 e 11 de Josué 1. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Chega uma hora que nós precisamos agir. Tem uma hora que nós sabemos o que Deus tem para nós. Sabemos. Mas aqui Josué falou: vão se aprontando, se prover de comida, porque está chegando a hora, e em 3 dias nós vamos passar esse Jordão. Porque passando o Jordão, transpondo esse rio, eles estariam começando a tomar posse. E chega uma hora, irmãos, que nós precisamos agir e se preparar para transpor um obstáculo que talvez diante de você diga: a terra está lá, eu preciso passar isso aqui. Como que eu vou passar? Você precisa saber que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E quem faz o sobrenatural é ele. Quem precisa crer é você. Quem faz o sobrenatural é ele. Quem precisa tomar posição é você. Quem vai abrir o rio, o mar, seja o que for, é ele. Mas ele não abre quando você está lá sentado de longe. Vamos ver o que vai acontecer. Ele abre quando o povo se posicionou. E tem algo aqui na palavra. Algo que foi na frente, que fez tudo acontecer, e você precisa entender isso na tua vida. O que precisa ir na frente, que até nem estava combinado, depois vai ter um louvor, né? Deus aí na frente, abrindo os caminhos. Deus completa hoje essa mensagem. Então, Josué mandou espias espiarem essa terra também. Só que eles já tinham o histórico de espiar a terra primeiro lá com Moisés. Então, ai de quem trouxesse um relatório negativo. Essa lição eu creio que eles aprenderam. Está em Josué 2, 23 e 24. Josué 2, 23 e 24. Assim os 2 homens voltaram. No início do capítulo, ele manda os 2 espias e tem toda uma,
Eu já vou aqui para o relatório. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Você não vai fazer, né? Que nem aquele povo lá, que só Josué e Caleb deram um relatório positivo, o resto tudo morreu. Aprende, irmão. Esses 2 foram e falaram: certamente o Senhor nos deu toda esta terra. Você pode dizer pela fé tudo que Deus tem para você? Levanta a tua mão e diga assim: certamente Deus já me deu toda esta terra. Você ainda não chegou lá, mas para você chegar lá, começa no teu coração. Começa aqui. Aqui você já tem que pensar que já chegou. Aqui, Deus já deu. Aí nada te detém. Porque você tem uma palavra, você tem Deus com você. Agora passa Josué 3. Vamos ler o 5. Estou encurtando a história, tá, irmãos? Se você ficar em dúvida, leia durante a semana todo o livro de Josué. Vai ser bênção. Mas eu estou pulando aqui para a gente entender. Josué 3, 5. Josué orientou o povo. O que era para o povo fazer? Santificai-os, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 6. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante aonde? Na frente. Adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. O que é essa arca da aliança, você sabe? O que tinha dentro da arca da aliança? Que era antes de Jesus vir e morrer por nós. Simbolizava ali a presença de Deus. O que era guardado dentro da arca da aliança? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, aquela vara de Arão, e tinha um potinho que guardava o maná. Para o povo não esquecer da provisão sobrenatural, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era quase que dizendo, ó, o meu sobrenatural. O maná era algo sobrenatural. Eles acordavam, tinha caído o maná, e era para cada dia. Então ali lembrava tudo e lembrava da lei do Senhor, dos mandamentos, a presença do Senhor. E Josué, ao tomar posse de tudo aquilo que Deus tinha falado, que pisares a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado por herança. O que precisa aí na nossa frente, irmãos? A presença do Senhor. A presença do Senhor tem que ser viva em você. Não é você fazer e daí, Deus, vem agora resolver o BO que eu me enfiei sem te consultar. Vem resolver os BO aqui, Senhor. Não é assim. Eu, nesses anos de caminhada, eu tenho aprendido que Deus tem compromisso com a vontade dEle. Quando nós, como igreja, começamos a nos alinhar com a vontade de Deus, tudo começou a fluir. Enquanto a gente orava, talvez, há muito tempo por um terreno, por um lugar, que a gente não conseguia ver aqui um potencial de tão deteriorado, digamos, que estava este lugar. Quem lembra dos banheiros, quem lembra de tudo. Mas Deus deu um sonho para mim. E ali tudo começou com uma direção de Deus. E eu vejo Deus, Ele dá uma direção e Ele tem compromisso. E vai dizer que a gente como igreja não foi pisando
e tomando posse, e tudo foi acontecendo. Coisas que nunca antes tinham acontecido. O terreno do lado, eu ainda hoje fico assim, e eu quero ficar assim até eu ficar velhinha, porque eu quero me maravilhar de Deus. Eu creio que Deus, quando nos mandou para cá, esse terreno já estava reservado para nós. Já estava. Que já estava à venda há tempo. Então, queridos, eu tenho percebido que Deus, Ele cumpre a sua vontade. Ele responde nossa oração de fé quando a gente gasta tempos querendo se alinhar com o que Deus quer fazer. Enquanto talvez eu e o pastor Rodrigo pensávamos de um dia comprar um terreno, construir uma coisa, nada acontecia. Quando Deus nos fez olhar para este lugar aqui, profeticamente olhando, quanta restauração o Senhor pode fazer na vida de alguém, né? Tipo assim, quem te viu, quem te vê. Esse templo aqui, ele é profético. Que Deus não joga a gente fora. Nem o oleiro, quando se estraga aquele barro nas mãos, ele não joga fora. Ele pega e faz de novo. Ele faz de novo. Então este lugar é profético. Este lugar havia sido já consagrado. E aqui estamos. E tá lindo, tá? Um lugar... Até tem elevador, desculpa aí. Só Jesus. E eu fui percebendo isso. Parece que quando a gente se alinha com o que Deus quer fazer, e isso você descobre como. Pastor, eu estou meio perdida. Parece que Deus não atende minha oração. Gaste tempo com Deus. Se consagrando no secreto. Você vai desenvolver uma intimidade que Ele vai colocar coisas no teu coração. Aí você vai ousar pela fé, dar um passo de fé, você vai ver que Deus vem contigo, porque na verdade era Ele indo à tua frente. Da minha mãe, que minha mãe partiu, o Senhor não escondeu de mim. Eu já sentia. Meu esposo, a gente ia lá para Sabaçu, ia visitar, às vezes, amigos, né? De igreja, coisa que a gente tem lá. Ai, vai você. É como se eu não podia perder aquela tarde com a minha mãe, com o meu pai. Não, vai você. Aí eu ficava aproveitando. Então, eu vejo assim, Deus cuidando de tudo, e agora meu pai lá. Deus cuidando de tudo. Até a minha irmã quer morar agora lá com ele. Então, fazendo uma faxinona lá na casa. Perguntei pro meu pai assim, né? Pai, né? Pensei, talvez uma pressão da minha irmã, né? Só eu com meu pai, para ver se ele fala, feliz da vida. Falei, meu Deus, Deus cuida de tudo. Aí eu falei, mana, e o Gabriel, que meu sobrinho tem 15 anos, ele tá feliz de morar com o vovô? Mana, ele tá super feliz porque o amigo dele, o Guto, mora no mesmo bairro, ele tá feliz. Claro, dela escreveu, com net, é claro, botando internet na casa, né? Deu assim, meu Deus, eu passando por tudo isso. E sabe que você vê Deus prover? Você vê que Deus não desampara? Você vê Deus cuidando? Você vê Deus agindo até nesse momento, porque Deus é Deus. Deus é Deus de continuidade. Então, irmãos, aqui quando Josué fala, santificai-vos, e mandou os sacerdotes irem à frente, a presença de Deus tem que te guiar. A presença de Deus tem que ir na tua frente. Se você ainda está vivendo dias que você não tem comunhão com Deus, gaste tempo com Deus. Invista tempo em comunhão com Deus, porque isso vai te dar um norte na tua vida. A direção que você vai ser certeira, porque Ele está com você. Então isso fica uma lição, e essa arca era o símbolo da presença de Deus. E tudo que a gente for alcançar tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque dentro dessa arca tinha as leis,
Deus não negocia valores e princípios. Continuando, Josué 9 ao 11. Josué 3, capítulo 3, do 9 ao 11. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahweh, nosso Deus. Agora estou lendo na King James. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Diga para quem está do seu lado: o Deus vivo está no meio de nós. O Deus vivo está no meio de nós. E diga pela fé: e Ele vai à sua frente. E Ele vai à sua frente. Agora do 13 ao 17. Josué 3, do 13 ao 17. E quando as plantas dos pés, ó, de novo falar. Não fala, gente, de um posicionamento? Não fala de tomar uma posição, de sair do lugar e dizer, pela fé isso aqui vai se abrir. Antes de abrir, eu estou aqui com a planta dos meus pés. É diferente de alguém? Ai, Deus, nada acontece na minha vida. É diferente. Você precisa se posicionar, crendo que Deus já te deu. E aí, vai abrir agora? Então, estou aqui posicionado. É assim. 13. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahweh, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, ou seja, o pé do sacerdote molhou na água do Jordão. Pousarem nas águas do Jordão. As águas do Jordão serão cortadas, separadas. A correnteza será represada. E as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Oh, Jesus amado. Sabe o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer, não, está dizendo. Tudo o que pode querer te impedir de você avançar, quando você coloca Deus na tua frente, Ele corta, Ele reparte, Ele represa, Ele faz você passar. Quando a presença do Senhor vai na tua frente e você se posiciona. Teu pezinho já molhou na água. Fala que o Senhor cortou aquelas águas. Foi represada. Deus abre caminho para você passar. E as águas formarão uma espécie de muralha. 14. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. 15. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas da água, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. 16. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam. Tem alguma coisa vindo com uma forte correnteza te impedindo? Pararam e formaram uma muralha d'água a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o Mar Morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahweh ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Qual que era a terra que estava à frente para Jericó?
Fico pensando, o que Deus fez por nós, igreja, quando a pessoa nos vendeu o terreno ali naquelas condições, Rosana, aquelas 30 de 10. Irmãos, Deus vai na frente. Deus, Ele vai na frente. Sabia que nós vamos pagar em nome de Jesus essa semana a 3ª parcela já? As outras 2 pagamos antes do dia 20. Desculpa aí. Falei, se a gente não tiver fé para pagar antes do dia que vem, como é que eu vou ter fé para pagar depois de uns meses adiantado? Estou exercitando minha fé para pagar uns dias antes. Mas Senhor, estamos com fé aqui. Vai chegar um mês que nós vamos pagar mês adiantado. Alguém crê comigo aqui? Amém. Irmão, se nós olhássemos para as nossas condições, nós como igreja, teríamos comprado o terreno? Teria se enfiado nessa dívida? Mas tinha uma direção de Deus. Deus fez espiar essa terra. E o Senhor ministrou que ia dar essa terra. Aí quando Deus ministra que Ele quer te dar uma coisa, não é na tua condição. Você só precisa crer. Que nem Ele disse para Josué, tão somente seja forte, seja corajoso. E eu fico pensando quanta coisa eu e você podíamos estar vivendo mais se a gente ousasse acreditar. Se a gente ficasse mais no secreto com Deus e as coisas que Deus for colocando no nosso coração, a gente dizer, conta comigo, Senhor, estou aqui, já estou pisando aqui, já estou molhando meu pezinho na água. Pode abrir que eu vou atravessar aqui, Senhor, eu vou tomar posse. E não falo de coisas materiais, estou falando de coisas que nós vamos fazer outras pessoas herdar a terra. Talvez você ser como um Josué, conduzir pessoas, conduzir famílias, para que entrem nessa nova terra. Saiam da escravidão e tomem posse de uma nova terra. Irmãos, quem quer viver o sobrenatural, não fica olhando a sua condição. Quem quer viver o sobrenatural, olha para o Deus Todo-Poderoso e sente queimar no coração o sobrenatural. Aí você exerce a tua fé. E assim eu quero viver muito mais, irmãos. Eu quero viver muito mais. Eu quero fazer muito mais para o reino de Deus. Eu quero falar muito mais. Eu quero que minha voz chegue a muitas pessoas. Eu quero que aquilo que eu passei possa edificar outras vidas. Eu quero que a minha história seja para a glória de Deus. E você? Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, eles atravessaram, né? E depois teve o processo que todo mundo atravessou. Aí daí os sacerdotes que estavam com a arca foram. E aí se fechou aquelas águas novamente. E aí, Josué 4. Vai em Josué 4. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que quer que você conte para outra geração os seus feitos. E quando eles estavam atravessando, Deus deu uma ordem para Josué, que pegasse 12 pedras. Eram 12 tribos, cada tribo alguém pegava uma pedra para se tornar um memorial. Por que isso? Nós não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. Diga para quem está do seu lado, você não pode se esquecer o que Deus já fez por você. Que tem hora, irmãos, que você vai trazer à memória o que te pode dar esperança. E você precisa ter bem vivo no teu coração o que Deus fez. E para que o povo não se esquecesse, aquelas 12 pedras ergueram
como é que é a palavra? Um altar, um memorial. Mas por que isso? Para que fazer isso? Para que quando os seus filhos perguntarem o que era aquilo, vocês vão contar o que Deus fez. Vamos ler do 20 ao 24, Josué 4, do 20 ao 24. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Irmãos, a importância de nós testemunharmos. Nós precisamos testemunhar mais os feitos do Senhor. Eu me lembro, sentado à mesa lá com a minha família. Eu lembro que a minha mãezinha estava ainda sentada na poltroninha, não estava mais na mesa. Tínhamos feito um churrasco, enfim. Agora em março. E eu estava contando. Porque meu pai, assim, não tem tantas experiências de fé, sabe? Essa coisa ativa, assim, essa fé ativa e sobrenatural. E meu cunhado estava lá, e minha irmã, e todo mundo. E eu comecei a contar. Contar a história do terreno. Contar a resposta que eu tinha pedido de aniversário para o Senhor. Eu tinha pedido que eu queria esse terreno para a igreja. E a resposta demorou. E quando que veio a resposta? 16 de novembro, dia do meu aniversário. Ai, meu pai ficou emocionado. Pai. E ele vendeu o terreno para a gente sem envolver banco, sem envolver consórcio, sem envolver financiamento. Pai, foi assim que ele vendeu, pai, e já está no nome da igreja, pai. Porque já está no nome da igreja. Com aquela cláusula. Aí eu falei, Deus faz tanto por nós lá, pai. Deus é fiel, Deus tem agido, Deus... Nós temos que testemunhar. Eu vi que meu cunhado ouvia assim. Deixa ouvir, deixa despertar. Algo, uma fome, uma sede por viver também algo sobrenatural. A gente tem que testemunhar, a gente tem que falar. E esse memorial era para que eles não se esquecessem do que Deus tinha feito. E era para contar para outra geração. Que conversa que você tem com os teus filhos? Com teus sobrinhos? Vamos contar os grandes feitos do Senhor, para que eles saibam que a mão do Senhor é forte. Aleluia, aleluia. Pedir ajuda da igreja. Alguém abre Salmos 90, 1 e 2. A Rosana abre. Salmo 90, 1 e 2. O Ivo abre Salmo 102, 12. O Edemar abre Salmo 119, 90. E a Suzane abre Salmo 145, 4. Pode ler, Rô. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade. Aleluia, de geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quem abriu o Salmo 102, 12? Ivo? Mas Tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a Tua memória de geração em geração. Aleluia, na minha fala, a memória do Teu nome, de geração
em geração, nós precisamos declarar que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus faz maravilhas, que Deus opera o sobrenatural. Salmo 119, 90. Tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. Aleluia! E Salmo 145, 4. Suzane. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Aleluia! Na NVT diz assim: que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. Aleluia! Glória a Deus! E o povo foi conquistando, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Você sabe como que conquistaram Jericó? Aquela história de dar por 6 dias uma volta cada dia, e no 7º dia eles deram 7 voltas e as muralhas caíram, e assim eles começaram a conquistar. E depois tinha a terra de Ai, que daí eles ganharam confiança, e daí eles falaram assim, espiaram a terra e falaram: não, só mande uns 3.000 homens para lá. Mandaram, e Acã, o famoso pecado de Acã, pegou o que era detestável. O Senhor disse, o Senhor sempre falava, quando iam conquistando as terras, destruam os deuses, as coisas. Não era para fazer aliança, não era para matrimônio, não era para se contaminar. Acã foi seduzido, pegou uns objetos, foram lutar contra Ai e perderam. Aí Josué: mas Senhor, Josué, quando vocês tirarem o que é abominável, eu serei com vocês. E aí houve o pecado de Acã, né? Foi descoberto, tiraram aquelas coisas abomináveis. Enfim, toda essa história tem altos e baixos, tem erros e acertos, a palavra não esconde isso. Só que eu quero chegar com vocês agora em Josué 13. Verso 1. Alguém pode ler? Não sei se pastor Rodrigo. Josué 13, 1. Irmão, você acha que você já fez muita coisa? Você acha que você já fez muita coisa? E Josué estava fazendo bastante coisa, né? Liderando um povo, assumiu tudo o que Moisés liderava. Agora, olha o que o Senhor fala para Josué. Lê, pastor Rodrigo. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Olha só. Eis que estás velho em idade avançada e ainda resta muita terra a ser conquistada por Israel. Essa palavra é para nós hoje. Ainda tem muito para a gente conquistar. Ainda tem muito lugar para a planta dos nossos pés pisar. Dona Neuza! Muita terra para a senhora conquistar ainda, dona Neuza? Nada, já cheguei nos 70. Para Deus isso aí não é nada. Muita terra para dona Neuza ainda pisar a plantinha dos pés e conquistar e fazer e testemunhar e ganhar alma para Jesus e aconselhar com a sabedoria do Senhor. Tem muita terra ainda para conquistar. E você tem da King James? Lê para mim o verso 6. Josué 13, 6. Aí o Senhor vai falando no versículo 2, 3, 4, 5 e 6. Tipo, as muitas terras. Foi falando, ó, essa terra até tal lugar. Foi dando a dimensão de tudo que ainda faltava. Apesar de tudo que ele já tinha feito. Então ainda tem muita terra para nós conquistar. Lê o 6, Edemar.
E finalmente faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra. À medida que Israel for avançando, tu somente tens que distribuir a terra aos filhos de Israel, conforme te ordenei. Edemar, lê de novo essa parte. Eu mesmo expulsarei. Presta atenção, igreja. Eu mesmo expulsarei essa gente da terra, à medida que Israel for avançando. Amém, até aqui. Olha só essa versão. Diz nessa versão e diz, acho que na nova tradução da linguagem de hoje. Eu expulsarei, porque toda a terra que eles tinham que conquistar, tinha gente lá. E uns tinha gigantes. Por isso que o Senhor falava, se posicionar, mas ele entregaria nas mãos. Mas haveria a luta, haveria a disposição de lutar, mas aquilo que parecia impossível, Deus faria acontecer. E aqui o Senhor está falando, eu expulsarei diante de vocês essa gente, ou seja, tudo que pode impedir de você tomar posse dessa terra que eu já te dei, à medida que Israel for avançando. À medida que Israel for avançando. Você está entendendo esse recado? À medida que Israel vai avançando, Deus ia expulsando. Se você não avança, você fica no seu lugar e o inimigo fica lá no lugar dele, tomando posse da terra que é para ser tua. Irmãos, isso fala muito ao meu coração. Fala da gente avançar. Fala da gente dar passos de fé. E eu cito novamente esse terreno da igreja porque é um exemplo aqui entre nós. Algo que parecia impossível de ser conquistado. Foi se dando passos, conversas, propostas, e Deus foi agindo. Só que muito mais do que algo material, que eu creio que vai ser bênção para a igreja, coisas aqui nós precisamos avançar. Eu preciso avançar na minha família, diante de tudo que nós estamos vivendo, e eu vejo que Deus está tirando o que atrapalha, Deus está fazendo fluir. Estou vendo meu pai sendo consolado, cuidado, agora vai ter uma companhia na casa. É assim nós precisamos viver. Nessa igreja, nós pela fé temos avançado, não tolerado as coisas que são abomináveis ao Senhor. E nós temos visto vidas sendo libertas, pessoas voltando para Jesus. Você vê, às vezes aqui tem gente nova, tem gente voltando para Jesus, né, Rô? Graças a Deus. Nós precisamos dar passos. À medida que Israel vai avançando, Deus vai destruindo o inimigo. Só que daí, irmãos, eles foram conquistando. Só que tem hora que acomoda. Porque tem hora que você quer parar de lutar. Só que quem é de Deus, quem é do exército de Deus, não tem aposentadoria para nós. Não tem aposentadoria para os guerreiros do exército do Senhor. Sinto muito. Não tem. Aí eles começaram a se acomodar. Porque tem hora que a tua carne é isso mesmo? Porque eu cutucar o inimigo, me incomodar? Irmãos, eu estou tendo um prazer com o inimigo sendo cutucado. Porque eu vejo assim, meu Deus, estamos sendo uma ameaça para o inferno quando ele quer se levantar. Ele se levanta e não atinge a gente. Aquele acidente que o pastor Rodrigo compartilhou domingo passado, voltando do Rio Grande do Sul, eu e ele fomos o primeiro carro a parar. Por 1 minuto poderia ter sido nós, com aquela carreta bitrem que atravessou a pista. Chegamos aqui em Foz. Essa semana eu fui lavar
sapatênis dele puro barro, nós procurando gente, se tinha gente arremessada nos barrancos, nos barro lá. Aí o Senhor, o que está acontecendo? O inimigo parece furioso, né? Aí com autoridade e ousadia, no domingo eu testemunhei o que eu passei com a minha mãe. Porque essa é a minha vida é com o Senhor, meu chamado, minha vida é servir a Ele, isso está acima de tudo. E eu pude compartilhar, e para a glória do Senhor, 13 pessoas vieram aqui à frente, se reconciliar com o Senhor. Então, irmãos, é hora de avançar. Você tem medo do inimigo? Se santifica, se consagra, o Senhor vai te guardar. Enquanto Deus tem propósito na tua vida, Deus vai te guardar. Resista ao inimigo. Se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Está na hora da gente ser mais ousado e ter uma coragem. Não ter medo do inimigo. Saber aquele que é por nós. Mas daí, eu quero fazer essa pergunta para você hoje, uma mesma pergunta que Josué fez em Josué 18:13. 18:3. Josué 18:3. Se alguém puder ler, pastor Rodrigo ou alguém. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Até quando? Ó, a minha versão. Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? O que você está esperando? Tem mais para o Senhor fazer. Tem lugar que a planta dos nossos pés precisa pisar. Se levanta, igreja. Pode se colocar de pé? E o livro de Josué, o último capítulo do livro de Josué, Josué 21, 43 ao 45. Só escuta, igreja. Assim, pois, deu Yahweh aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahweh deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahweh fizera à casa de Israel, nem uma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Fecha os seus olhos. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Se você é um cristão que está acomodado, um cristão que já adentrou uma parte da terra e está satisfeito com isso, e hoje você sentiu o Senhor falar no teu coração que a terra que Ele te dá é a terra que você pisar a planta dos pés. Se você sente que você precisa avançar na tua vida espiritual, no ministério, no chamado que Deus tem feito para você, que você pode fazer mais, que você pode adentrar em territórios, que você pode ser como Josué, um instrumento do Senhor para conduzir vidas e famílias a herdar a terra. Se você sente esse chamado do Senhor, como nós vimos na sua palavra, as crianças, adolescentes que forem chegando, se coloquem em oração agora nesse momento. Como Josué 13, ainda há muita terra para ser conquistada.
O que você precisa? Lembra que para atravessar o Jordão, o que foi à frente? A Arca da Aliança. Você precisa ter um compromisso com a presença do Senhor. Não dá para mais ser um cristão de domingo. Não dá mais. Buscar só aqui no domingo. Abrir a Bíblia só aqui no domingo, igreja. Desculpa, mas esse tempo precisa acabar hoje, agora. Você precisa ser um cristão de verdade. Você precisa ser um cristão que tem comunhão com Deus. Você precisa ser um cristão que está desenvolvendo essa intimidade com Deus ao ponto de Deus colocar algo no teu coração e você mudar a tua rota. Porque você diz, Deus está me direcionando por aqui. Eu vou cumprir meu chamado. E de repente, como eu nessa semana, você vai parar numa casa com a tua dor, com o teu luto, e Deus ainda vai te usar para consolar outra pessoa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Pai, olha essas vidas que estão aqui, Pai. Pai, nos chama para conquistar essas terras, Senhor. Eis aqui o teu povo. Nós queremos dizer que vamos ser fortes, vamos ser corajosos, sabendo que o Senhor está conosco, e quando a tua presença vai à nossa frente, o mar se abre, as águas se represam, o Senhor abre caminho para a gente passar, porque o Senhor faz o sobrenatural. Pai, leva as pessoas aqui, Pai, a se posicionarem diante do seu Jordão, a se posicionarem, a molharem os seus pés, a planta dos pés nessas águas, onde tudo começa a acontecer, quando o teu povo se posiciona em fé, em ousadia e em coragem. Que possa ser um ano de muita conquista. Restituição. Este é o ano da restituição que a tua igreja está vivendo. Que seja, Pai, um ano de restituição, de conquista, de novas terras, terras que não foram adentradas ainda. Mas nós queremos ir, nós queremos percorrer estes caminhos, pisar a planta dos pés e tomar posse da bênção, da vida que o Senhor tem para nós. E cuidando, para não fazer aliança com coisas que são detestáveis para o Senhor. Senhor. Santifica o teu povo, Senhor. Santifica. Queremos ser o teu povo escolhido, teu povo que é santo. Somos um povo santo. Um povo que não se mistura com a cultura desse mundo, igreja. Somos um povo santo. É hora de se posicionar. Abençoa cada um aqui, Pai. E que essa palavra gere frutos no coração, Pai, porque é a tua palavra que foi pregada aqui, Senhor. E a tua palavra é a boa semente. E eu creio que no coração daqueles que receberam, o coração que está com a terra arada, afofada, vai gerar frutos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E aquilo que parece impossível para nós, mas se o Senhor colocar no nosso coração, o Senhor nos fazer espiar, nós queremos ser daqueles 2 espias que foram espiar Jericó, dizer, certamente o Senhor nos dá esta terra. Queremos crer que quando o Senhor nos mostra, quando o Senhor coloca no nosso coração, o Senhor não está olhando para a nossa condição. O Senhor só olha se a gente crê que o Senhor pode fazer. E que aqui, Deus, seja testemunhado, Pai, aqui, nos próximos domingos. Queremos ouvir, porque vimos a tua palavra, que de geração em geração tu és Deus. Há muita coisa aqui, Pai, que irmãos viveram e que agora precisa ser compartilhado, para que a tua igreja te louve, para que a tua igreja reconheça que tua mão é forte, para que a tua igreja te louve pelos teus feitos. Em nome de Jesus. Amém.